isso faz um diferencial nos concursos de futuro, ou para um concurso de técnico, de juiz, tudo isso está pontuando hoje. Então, se dedique, tanto em termos estratégicos quanto de realização pessoal, é muito bacana. Algumas experiências assim, de amigos em relação ao TCC, que eu acho bacana narrar também, por exemplo, o professor Carlos Vitor, que é professor da UF. Ele ganhou o prêmio Jovem Jurista da FGV, que era muito parecido, tem um pouco uma semelhança com o prêmio aqui que o Hamilton está instituindo, criando, enfim, apadrinhando. E hoje você vê, enfim, se tornou um professor efetivo da UF. Ou ainda, por exemplo, o professor Zé Vicente, que é nosso amigo lá da UERJ, professor de administrativo muito querido, ele escreveu a monografia dele, chamava, viu, Hamilton? Proibição do Retrocesso. O que é e como perder o medo. E essa monografia virou um artigo, o Ingo Sarlet citou, o Supremo citou, hoje é um dos artigos mais conhecidos no tema, e hoje ele, como professor administrativo, outro dia ele estava escrevendo um artigo, Proibição do Retrocesso, era melhor quando tínhamos medo? Acho que só o Zé Vicente para contar e fazer esses títulos debochados, assim, mas acho que vale a pena trazer isso também, para ter bom humor, ter alegria, não leve só como atenção, ai meu Deus, tem um trabalho para escrever, ai, atenção de apresentar, e se não gostarem, etc. Encontre um tema que você se apaixone, que você goste de fazer, que você goste de escrever, porque eu acho que isso vai abrindo portas, você vai fazendo amizades também, um texto te apresenta a outra pessoa, isso vai abrindo, tornando seu mundo um pouquinho maior. Então, super parabenizo assim, o Hamilton por essa iniciativa, porque eu achei incrível. Siddhartha, primeiro, obrigado pelas suas palavras, pela sua gentileza também comigo, que assim, a gente sempre vem trocando, inclusive a pesquisa permite isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos, e fica a primeira dica que eu dou como coordenador de TCC. Eu e a Lu somos de uma universidade, a nossa amizade, inclusive, ela é muito proveitosa, e graças a Deus é uma amizade muito sincera, muito boa, mas eu confesso que a UERJ tem uma ambientação que me parece extremamente competitiva. Assim, eu sinto um certo ambiente competitivo na UERJ, que eu acho que existe a boa competição e existe uma competição não muito legal. E às vezes eu sentia um pouco isso, eu sentia um pouco essa aflição na UERJ. Então, como coordenador de TCC, eu sempre falo para os meus alunos, troquem entre vocês, é uma coisa, compartilhar, não é para você pegar o trabalho do colega, copiar, óbvio que não é para você fazer essa malandragem, mas se você tem um colega que está escrevendo sobre violência contra a mulher, o outro também está escrevendo sobre violência doméstica, por que não trocar bibliografia, conversar, partilhar? Por que não pegar, por exemplo, os colegas que juntaram grupos, trabalhar com grupos vulneráveis? Junta todo mundo, porque tem pontos em comum esses trabalhos. Então, assim, a primeira mensagem que fica é essa mensagem de partilha, de troca. Eu vou abrir para perguntas ao final, e um outro informe que eu quero fazer para quem está inscrito é que para as horas AAC, para a atribuição das horas AAC, eu vou lançar no meu Instagram, tá? Vou colocar o formulário para preenchimento da presença no meio do evento. E eu vou avisar aqui quando tiver no meu Instagram, tá bom? Bom, para a segunda pergunta agora da nossa conversa por que seguiu carreira acadêmica? É um pouco decorrente da primeira pergunta, mas por que escolheu fazer mestrado? Por que escolheu seguir nessa caminhada? O que motivou a essa caminhada? Eu sei que agora a gente está passando por um período muito diferente. Vamos chamar assim, o Siddhartha tem até uma frase que eu lembro que ele falou de alguma coisa do constitucionalismo. Não é constitucionalismo virtuoso, para pegar aquela época de 2011, 2012 até 2014, mais ou menos, que é um certo período ali de mais esperança, né, de mais virtude, assim. E, infelizmente, o momento que a gente está passando não é esse, agora. Mas eu queria saber de vocês exatamente qual foi o gatilho, o que foi o gatilho, o que motivou para seguir. Eu vou manter a ordem, Siddhartha, tá? Então, vou passar a palavra para a Luciana. Tá bom, Lu? Então, puder compartilhar com a gente.
Tá ótimo. Eu tive um grande privilégio, um grande amigo meu hoje em dia, que naquela época era um professor, né? Que foi o João Horda. Ele foi membro da minha banca de TCC. Você conhece ele também, Siddhartha? Então, João foi da minha banca de Trabalha com Sarmento, né? Não. Não? É o João é da criminologia, Isso. Ele é de penal, mas pode falar, Lu. E aí, foi um grande membro, né, da minha banca, fez várias perguntas bem interessantes, e no final da defesa, eu gostei muito do que ele tinha comentado, e eu perguntei para ele como que estava sendo a trajetória dele, ele me contou um pouco do que ele estava vivendo, qual foi o caminho dele da graduação para o mestrado, na época ele estava no mestrado, e aí foi um pouco o que o João me falou naquele tempo que me incentivou a refletir sobre a possibilidade do caminho acadêmico, né? Então, eu fiquei com isso, eu não passei na minha primeira seleção de mestrado, fiquei advogando por um tempo, mas ao longo desse período em que eu estava um pouco incerta sobre seguir a área acadêmica ou não, eu tive contato com um tema que estava bombando naquele momento, ali 2015, ainda bomba, mas hoje eu acho que tem muito mais produção, né, nesse sentido, que é o tema do encarceramento de mulheres. E aí eu comecei a refletir muito sobre esse tema, pesquisar, ir em seminário, conhecer algumas mulheres escrevendo sobre, conhecer um pouco o contexto dos presídios femininos no Rio de Janeiro. E assim eu fui tendo a dimensão do que seria poder refletir academicamente sobre um tema que começava a me despertar interesse, né? E assim eu fui me inclinando para a área acadêmica, né? Então, tudo começou com um TCC que me despertou muita paixão, uma banca que eu tive muita sorte, né, de ter uma pessoa em específico que me incentivou, me fez boas perguntas e que também me passou um relato pessoal bem bacana. Depois, a minha vontade mesmo de seguir num tema que me despertava muita paixão, um tema com engajamento militante também. Nessa época, eu fiz parte de um coletivo que se chama Elas Existem Mulheres Encarceradas. E aí eu tive uma implicação no tema, né, do encarceramento de mulheres, e assim fui decidindo ir para a área do mestrado, em princípio, para pesquisar um grande tema. E aí, no mestrado, eu comecei a dar aula, e aí acabou. Aí, quando o bichinho da aula te morde, aí já era. E eu tenho muita paixão por dar aula, tenho realmente muita alegria de poder ser professora, dizer assim, sou professora. É uma atividade que me move mesmo, que eu acho que é muito potente, é muito transformadora. Então, de conselhos, assim, eu acho que quem tiver tido uma boa experiência, assim, a experiência de escrita, ela pode ser muito traumática, né? Eu não digo nem assim, quem gostou de escrever um TCC necessariamente. Quem gostou também, mas quem não gostou também. Mas quem tiver, assim, nossa, um interesse de pesquisa, um interesse de reflexão, um interesse de aprofundar um pouco mais, né, num determinado campo, eu acho que é interessante, assim, pensar nessa possibilidade. E, fundamentalmente, quem já tiver tido a oportunidade de escrever e gostar, ou de dar aula e gostar, aí abraça. Acho que era isso, amigo. Lu, obrigado. Você estava falando sobre ser professora e agora também jogar aqui na roda de conversa. A gente também tem que lidar, né, ainda mais nós que somos mais próximos da docência, hein, Siddhartha, Luciana? Mas você é só professora, hein? Mas o Siddhartha é só professor? Nem fala. Né? Isso é que é complicado. Siddhartha, com você agora. Por que você seguiu carreira acadêmica? Qual foi o gatilho? Enfim. Olha, eu acho que no meu caso, assim, tem um relato interessante, porque eu acho que as pessoas têm uma idealização, né? A fulano nasceu para ser professor, nossa, como ele fala bem, ou sei lá, alguns amigos, assim, eu dava aula de inglês quando eu era adolescente, ou dava, sei lá, uma amiga falou, dava aula até para as bonecas. Eu nunca tive isso, sabe? Tipo, de criança já ter esse espírito, até porque eu era, e ainda sou, muito tímido.
E eu sempre via timidez, assim, até recentemente, como uma espécie de defeito, porque você fica nervoso para falar em público e etc. Só que, você pensa, bom, como é que você resolve, então, virar professor e viver da palavra, né? Teve primeiro um acidente de percurso, eu entrei na universidade pensando em outras coisas, e aí quando eu estava no terceiro período, eu tive aula com um argentino, que é o professor Eduardo Val, que botou a gente para apresentar na frente da sala, eu nervosíssimo, eu falei, meu Deus, eu não quero falar, tipo, tava assim, sem graça, fiquei lá no meu canto, recuei assim para trás quando tinha apresentação em grupo, para já não me perguntarem, para esquecerem de mim, mas aí ele foi perguntando, você gostou do texto? Eu falei, não. Aí ele, mas fala, mas por quê? Aí eu falei, por isso. Só que eu falei meio sem pensar. E aí a coisa fluiu. E aí ele falou, nossa, você falou tão bem, você devia fazer a monitoria. Aí aquele olhar, né, mais ativo do docente, de perguntar, aquela maiêutica assim, do professor Eduardo, de tipo, não sei se tirar o docente, que eu não sabia nem que tinha em mim, ou criar uma perspectiva assim, foi muito bacana. E aí eu acho que diferente de outras pessoas que, sei lá, fluiu muito naturalmente, no meu caso foi naquele segundo, naquele instante eu decidi ser professor, e aí, assim, eu decidi que eu ia trabalhar duro e sistematicamente para lapidar cada limitação e defeito que eu tinha. E aí, assim, graças a Deus, assim, a UF foi um ambiente maravilhoso, porque tinha um sistema de monitoria que a gente pesquisava o ano inteiro e, no final, você apresentava na semana de iniciação científica. E aí, uma coisa que eu aprendi com isso, que eu vi, bom, eu não preciso ser um mega erudito, eu não preciso ser um showman para falar as coisas de forma clara, didática, encadeada, e que leve alguma ideia bacana, que toque as pessoas, ou que traga alguma coisa que não for usual. Posso pesquisar há muito tempo e falar há pouco tempo. Então, e ouvir os outros, e ler, e pesquisar. Então, assim, eu acho que essa atividade da monitoria foi me dando essa oportunidade de desenvolver. E aí, assim, eu fui muito acolhido, foi algo muito natural, assim, porque eu fui monitor 4 anos seguidos. Aí cheguei a ganhar, no terceiro ano, depois de ir lapidando esses defeitos, assim, o prêmio de melhor apresentação de monitoria da faculdade. Aí fui para a rodada da universidade, fiquei em segundo. O garoto da biblioteconomia ganhou de mim porque eu não botei no fundo, eu botei o slide no fundo, o STF, ninguém conseguia ler nada, eu perdi meio ponto, aí até hoje eu me ressinto disso. Mas brincadeiras de lado, ficou aprendizado assim, agora eu só faço slide com fundo branco em tópico para ficar claro para a imagem não apagar. Então, acho que esse ambiente da UF foi muito acolhedor, frutífero. Então, ter essas oportunidades de apresentar, de ter os seminários, não ter só aquela aula de educação bancária e cuspe-giz é muito importante, sabe? A gente vai se desenvolvendo ali também. Então, não foi algo, uma explosão, assim. Então, acho que perceber que, assim, você pode usar a pesquisa para apresentar temas, aí eu fui me sentindo mais confortável de estar nesse local docente. E, recentemente, para quem é tímido, assim, um pouco como eu, vocês não vão acreditar porque o personagem foi tão lapidado que vocês acham que eu não sou, que eu estou desinibido, que eu estou fazendo graça, mas tem o nervosismo aí, tem a timidez aí. Acreditem, não é cena. Tem um livro muito bom da Susan Cain, que tem um TED Talk também, muito bacana, que chama O Poder dos Quietos. Eu achei fantástico, porque a primeira coisa é diferenciar a timidez de introversão. Acho que timidez é esse desconforto, introversão é quem é calado. E aí eu tenho uma combinação exótica de extroversão e timidez. Tenho desconforto, mas eu vou lá, pego o impulso e falo. A Clarice Lispector falava que ela era uma tímida ousada, me identifiquei. Assim, acho que eu sou um pouco um tímido abusado. Assim. E aí eu vou lá e vou fazendo. E aí, uma coisa que é legal, que você pode mobilizar a timidez a seu favor, é antecipar as críticas, antecipar os problemas. Tipo, você acaba se colocando mais no lugar do outro, de que está te ouvindo, o que ele poderia pensar com aquilo. Esse é um pouco um desconforto do tímido, e eu acho que com isso, o poder dos quietos que a Susan Cain fala isso acaba te dando uma mentalidade de ouvir mais os outros, de pensar um pouquinho mais nas críticas e de se preparar antes. Então, acho que
se você que é tímido como eu, não se acanhe, tipo assim, isso daí não vai te impedir de ser professor. Tem vários designs, acho que ali dentro. Então, isso que a Luciana falou da pesquisa, quer dizer, ser professor não é, como a Milton falou também, você só dá aula. Não, a aula é um pedaço, é a pontinha do iceberg. Então, assim, acho que tem uma parte grande da pesquisa. Se lá atrás a gente ficar um ano para apresentar 10 minutos na semana de monitoria, tem esse trabalho invisível aqui também. Às vezes a gente fica 2 anos pesquisando os casos de liberdade de expressão na corte para dar uma aula de 1h30. Então, acho que essa atividade de pesquisa é muito gostosa também. E isso era o que me dava mais tesão de fazer, até como tímido, porque aí não tinha, primeiro nessa primeira fase, pelo menos, o julgamento alheio, de procurar algo que seja um pouquinho diferente, né? Eu acho que aí falam que o aquariano gosta de ser diferente, né? Minha mãe, botando isso na cabeça desde pequeno, foi acreditando. Então, acho que buscar um negócio diferente para apresentar, acho que a pesquisa foi me pegando pela mão, assim, e levando para a docência. E com o ambiente institucional da UF, isso realmente foi florescendo. E aí tiveram os concursos de substituto, de efetivo, a coisa foi acontecendo muito naturalmente, assim. Mas acho que a parte inicial é sempre o que marca mais a gente, né? Essas cenas inaugurais. É isso, amigo. Me empolguei aqui. Se não me cortar, eu vou falando. Não, tranquilo. Eu acho que onde eu pude ver esse seu lado de tímido, extrovertido, foi quando eu te conheci pela primeira vez. E eu sempre conto essa história para as pessoas, porque eu gosto de dizer que eu conheci o jovem Siddhartha. Não tem o jovem Marx? Eu conheci o jovem Siddhartha, antes da UFRJ. Lá na UERJ, naquela matéria de fundamentos do processo, uma coisa assim. E acho que a nossa amizade foi por 2 razões. Primeiro, pela nossa jovialidade, assim, no Siddhartha ser um cara jovem e tal. E segundo, porque ele era o único cara da linha de internacional e eu era o único cara da linha de penal na matéria de processo. Então, assim, acho que rolou aquela coisa do tipo, você é um estranho aqui? Não, também sou um estranho aqui. E aí foi meio tipo isso, entendeu? Aquele meme, né, Milton? Você é estranho, gostei. Ó, agora a terceira pergunta, e aí eu já abro para os colegas para fazerem as questões que quiserem. Professor, professor, Oi? Siddhartha talvez não esteja lembrando de mim, que fui aluno da primeira turma dele. Professor Fernando! Você lembra, Siddhartha? Claro que eu lembro. Teoria do Estado. Era você, Fernando Henrique. E você me deu, e ainda vou entregar o ouro. Sei que é um ponto que o Eric, inclusive, comprou na planta, né? Me deu aula de direito do trabalho, inclusive. Não Você lembra? Nego. Posso contar essa história, então, já que o Fernando me explanou? Vou contar. Pode. Fiz o concurso para Fundamentos de Direito Público. Aí o chefe de departamento vira para mim e fala assim, precisamos de um professor de direito do trabalho. Eu falei, professor, mas eu não sei nada disso, eu não fiz a prova para isso. Ele falou, então vamos ter que rescindir seu contrato e chamar outro professor. Eu falei, professor, o meu sonho era dar aula de trabalho. Obrigado por essa oportunidade. E comprei todos os livros de trabalho, preparei, montei um curso assim, constitucionalização do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, o direito coletivo do trabalho na Constituição, greve e o mandado de junção. Foi um curso assim completo de direito constitucional ao trabalho, direitos sociais, econômicos e culturais. Aí, por acaso, tinha alguma coisa nas últimas 2 aulas de contrato de trabalho. Mas foi isso, foi um curso de direito constitucional do trabalho. Mas é isso, está começando, jogou a bola, matei no peito. Precisava trabalhar e estava na UF também, vamos embora. Fernando, você me entregando, Fernando. Que coisa feia. Pois é, né, Siddhartha? Aqueles corredores da UF têm muita história, né, meu caro? Saudade de você. Bom revê-lo. Grande abraço. Um dia desse a gente ainda almoça lá no Dona Santa para lembrar os velhos tempos. Passando essa pandemia. Eu tô lá no mestrado da UF agora, você sabia? É? Fui aceito esse ano agora. Eu me formei no mestrado de direito constitucional lá. E eu tô dando uma matéria sobre o sistema interamericano. Fica até a dica aí, que daqui a pouco abre seleção, aproveita aí quem já ganhou o prêmio e manda para lá. E, enfim, tá super bacana, o mestrado completa 10 anos, vai ter uma série de atividades, grupos de trabalho, fica atento aí. Gente, um abraço, meu cara. Valeu, Fernando.
Última pergunta para abrir espaço para os alunos e para as alunas perguntarem, que é a seguinte: algum conselho ou dica para quem está fazendo o TCC ou para quem já fez o TCC e está pensando numa especialização, no mestrado, em carreira acadêmica, se vocês têm algum insight, alguma dica. Luciana? Bom, eu queria dizer que eu também, Siddhartha, sou muito tímida. Todos os meus amigos que me conhecem duvidaram, inclusive, que eu podia ser professora, porque eu sou super tímida também. Então, é isso, gente. No campo pessoal, a gente pode ser muito diferente. E eu também já dei aula de umas coisas totalmente aleatórias. Eu já dei aula de direito eleitoral só para conseguir dar aula numa universidade. Então, a gente, quando alguém pergunta assim para a gente, mas você só dá aula? A gente parece que passa assim, ó, uma vida inteira na nossa cabeça, né? Tudo que a gente fez para poder estar ali naquele momento, dando aqueles minutos de aula. Mas indo diretamente ao ponto que a Hamilton chamou aqui para a gente conversar sobre, a primeira dica que eu queria dar é que existem muitas formas de fazer pesquisa, né? Então, assim, a gente pode pensar numa pós-graduação, numa especialização, a gente pode pensar num mestrado, mas eu gosto de pensar, eu acho que a gente vive um momento também em que o mestrado ele tem sido um tanto quanto banalizado, no sentido não de ter se tornado mais acessível, o que é, em grande medida, muito potente, mas eu vejo muitas vezes uma mercantilização do mestrado mesmo, as pessoas entrando no mestrado para conseguirem decolar ou pensar num aumento. Eu acho que a gente precisa resgatar o mestrado como um lugar de quem pretende ou de quem tem alguma intenção de ir para a área da docência. Existem muitas outras formas de fazer pesquisa e de se especializar e de, inclusive, ganhar um aumento. Não sei se você está já ali colocado no mercado de trabalho, que não necessariamente é o mestrado. Então, a primeira dica são muitas as formas, acho que é importante selecionar uma delas, mas pensar que o mestrado, ele demanda um certo compromisso político com o que é educação no ensino superior, ou com o que é uma pesquisa, né, com uma implicação diferenciada, porque daí a gente está falando sobre uma carreira mesmo, né? Outra dica que eu queria dar é, se você está pensando aí, de repente, acho que o caminho pode ser dar aula, é muito importante, porque a gente que se formou no direito, ou está se formando, a gente muitas vezes fica bitolado, né? Mas eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado necessariamente na área do direito. Não precisa ser na área do direito, né? A gente pode seguir um mestrado, uma pós, enfim, fora do direito também. Então, acho que outra dica que eu queria dar para quem tem algum interesse interdisciplinar é procurar também programas que sejam de outras áreas ou até programas que se reivindicam num lugar de interdisciplinariedade, que é bem interessante, mas sempre levando em consideração assim, mas onde é que eu quero disputar um espaço, né? Eu quero depois voltar para uma graduação, para dar aula numa graduação de Direito, ou não, eu quero disputar um espaço em um outro lugar, eu quero, de repente, ir para a área da Sociologia. E, muitas vezes, esse lugar do pós-graduação pode abrir outras janelas, abrir outros caminhos. Eu tive uma aluna minha, ao longo da graduação, que ela fazia letras e direito, e ela teve que trancar letras. Ela fez o TCC, orientei ela, com uma relação, uma visita a várias obras literárias, e pensando sobre direito e literatura, e agora ela está fazendo mestrado em letras. Então, muitas vezes é um momento também que a gente tem para poder seguir com a nossa bagagem em outro lugar. Então, essa é outra dica que eu queria dar. Outra dica que eu queria dar se você está pensando em pesquisar, né? Pensar no que te move, no que te conduz, em o que te desperta paixão, porque como não sei se foi o Hamilton ou o Siddhartha que falou isso, mas a pesquisa está sempre com a gente, né? Está sempre junto. Então, tem que ser alguma coisa que realmente não te paralisa, tem que ser alguma coisa que te movimenta. Então, pensar num tema que seja assim, né, instigante, e pensar em algum lugar, alguma pós ou algum programa que tenha alinhamento, porque também não adianta
eu vou ficar nessa instituição porque eu já estou acostumada, porque é aqui que eu estou sempre. Não, pensa numa instituição que seja bacana, que tenha afinidade, que tenha professores e professoras que possam debater também o seu assunto. Pensa também se é um lugar que tem possibilidade de bolsa, né, que a gente sabe que é importante. Pensa também em se engajar em seminários, em leituras, enfim, colar mesmo com a atividade acadêmica. E a última dica que eu queria dar, que eu sempre dou quando a gente está falando sobre pesquisa, né? E agora fundamentalmente para quem já está mais inclinado, que é, sempre que a gente vai montar, assim, agora eu já sei que eu quero pesquisar, mas estou um pouco na dúvida, eu tenho um grande tema, mas estou um pouco na dúvida, como é que eu monto isso para aplicar para uma pós-graduação ou para um mestrado? Eu gosto de dar a dica que a minha orientadora, que foi a Vera Malaguti Batista, no mestrado, né? Ela me deu logo nos primeiros dias de orientação, que é, monta aí, escreve uma frase, o que eu quero pesquisar, por que eu quero pesquisar e como eu quero pesquisar. Essas 3 perguntinhas, o que, por que e como, elas fazem toda a diferença e muitas vezes também fazem diferença porque a gente próprio pode encarar essa trajetória. Então, essas são perguntas que me movem, essas são perguntas que me fazem ter mais vontade ainda de chegar e começar uma aventura acadêmica, uma aventura de pesquisa, uma aventura de docência, maravilha. Então é isso, são essas as dicas, e o último ponto mesmo, antes de me despedir, é pensar sempre que o lugar, essa é uma disputa, né? O lugar de produzir o que a gente faz, né? Reflexões que saiam do padrão no direito, é um lugar que demanda uma implicação, que demanda uma movimentação, um ativismo em alguma medida, né? Então, não deixem de se sentirem também imbuídos por essa possibilidade de transformação. Então, fazer pesquisa, dar aula, disputar esses espaços, é também, de alguma forma, ter engajamento e ter vontade política de causar aí alguns ruídos, né? Causar aí algumas disrupções. Então, a última dica que eu queria dar é essa também. Estejam implicadas e implicados no que esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, mas um trabalho também muito fervoroso, com muitos percalços, do que tudo isso representa. Excelente, Lu. Sua fala foi maravilhosa. É muito do que eu penso também e muito do que eu consigo ver dos TCCs que estão vindo da Estácio de Friburgo, e muitos dos TCCs, eu diria que a maioria dos TCCs que receberam a menção honrosa tiveram essa percepção, tiveram essa vontade. Então, me sinto muito, muito feliz e muito satisfeito. Siddhartha, com a palavra. Bom, difícil falar depois dessas colocações maravilhosas da Luciana, do Hamilton, enfim, o que complementar, né? Sem, do meu lugar, aparecer, enfim, em especial para o pessoal que está fazendo TCC agora, aquela coisa da palavrinha da moda, né? Que é ficar meio cringe, né? Olha, faça isso, não faça aquilo outro. Eu não sei, assim, mas me despindo um pouco dessa vaidade, assim. Eu acho que a primeira coisa é escolha um tema que você se apaixone, que você queira pesquisar, que você queira aprender. Tipo, acho que o primeiro passo é isso, e se dedique a ele, porque ele vai ser um pouco o teu cartão de visita, né? O amigo que hoje está do seu lado, tipo, lá na frente abre um espaço, te indica para alguma coisa. Então, assim, hoje acho que foi cada vez mais perdendo lugar que ela toma meu cartão aqui, eu faço isso. Vai criando uma cultura muito mais de, acho que, de portfólio, né? As pessoas veem o que você está produzindo, e o TCC é o primeiro grande trabalho depois de 5 anos de graduação. Então, se dedique, porque isso vira um capítulo de livro, vira um texto, aquilo te abre portas. Acho que o primeiro ponto é isso, né? E acho que o segundo ponto que o Hamilton colocou é, para além dessa abertura de portas profissionais que o TCC tem, e aí, quem quer seguir carreira acadêmica? O mestrado é um título
que é pressuposto para muitas provas, para substituto, para efetivo, para contratação em universidades. Então, assim, é pensar num tema que tem aderência com algum programa de pós-graduação que você gostaria de fazer, como a Luciana já falou. Mas eu acho que, assim, a ideia dos lugares é a gente sair deles um pouquinho melhor do que a gente entrou e a gente ajudar esses lugares que a gente passou a ser um pouquinho melhor também. Então, pensar esse tema original, o tentar inovar, ainda que não seja uma obrigação do TCC e da dissertação, é bacana. Mas a primeira coisa é fazer uma revisão de literatura. Não é chegar lá, ó, tem um tema agora genial, estou revolucionando tudo, ninguém nunca falou isso. Não, sempre tem alguém que falou alguma coisa parecida com aquilo, ainda que você agregue um grãozinho. Então, vai também numa vibração de tenta inovar, mas lê o que já foi feito, escuta e lê o que os professores anteriores já fizeram, para você poder aprender alguma coisa, mas também fazer o esforço de tentar ensinar alguma coisa. Porque essa troca, a gente vai melhorando, o aluno melhora o professor melhora o aluno, e a gente cria um ambiente, um ciclo do bem que a gente saia de uma graduação, no mestrado, melhor do que entrou. Sei que às vezes é difícil de acreditar, porque a gente fica tão nervoso, algumas pessoas desenvolvem traumas, mas não é para isso. É para desenvolver habilidade, é para vencer, para superar a timidez, para superar algumas travas, para superar o nervosismo. Então acreditem que o teu professor que está ali, ele está ali para te apoiar, por mais que ele critique, fala melhora isso, aquilo, é num tom que ele quer extrair o melhor de você. Então, tenta ter essa dedicação. E, por fim, eu acho que é esse compromisso político com a educação que a Luciana desenvolveu e falou super bem, é fundamental. E é entender, assim, uma coisa que me frustra muito é que no Brasil não existe uma carreira de alguém que seja exclusivamente pesquisador. A gente tem centros isolados, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IBGE, uma Fundação Casa Rui Barbosa, uma Fundação Joaquim Nabuco, mas é muito raro você ter um espaço de alguém, por exemplo, como o INPA, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, que é a pessoa contratada para ser pesquisador, para produzir conhecimento e inovação. Então, geralmente, a pesquisa é uma parte da atividade docente. Então, o professor faz ensino, pesquisa, extensão, integra as três coisas, muitas vezes sem o financiamento dos livros, sem o financiamento da pesquisa empírica que é necessária. E no cenário atual, tudo isso tem sido muito precarizado, a ponto de chegar ao cúmulo, hoje, de o sistema Lattes. A gente brinca, né, Milton? Quem não Lattes não mordes. Uma brincadeira de lado, derrubaram o sistema Lattes. Quer dizer, todos os pesquisadores do Brasil, e você que está na graduação, já faz seu currículo Lattes, vai lá, registra, porque aí tua produção fica lá no futuro. Quando eu... Não, faz hoje, publicou um texto no blog, bota lá. De novo, assim. E depois que você fizer, você salva e imprime. Isso aí. E senão exporta em Word e reza. Aí, graças a Deus, que o escavador replicou tudo, né? Mas, assim, a gente poderia ter perdido tudo. E, assim, para além desse episódio recente, é importante a gente entender que o currículo Lattes ele faz parte da Comissão de Aperfeiçoamento da Pesquisa no Ensino Superior, a CAPES, que foi idealizado pelo Anísio Teixeira nos anos 60, que chegou a ser reitor da UFRJ. E aí o terceiro ponto que é importante é a gente entender que a gente não está fazendo pesquisa só por mero deleite. A gente está fazendo pesquisa também com esse compromisso que a Luciana falou, social com a educação. Então, a ideia é tentar produzir inovação ou tentar produzir ideias que melhorem um pouco a vida das pessoas. Era o que o Anísio Teixeira falava da pesquisa para intervir na cultura. Então, quando a gente estuda o papel da justiça interamericana, por exemplo, para a proteção dos grupos vulneráveis, quando o Hamilton estuda, por exemplo, a justiça juvenil, que é um tema no direito penal, o Hamilton pode me corrigir, não é minha área, mas não tem muitos trabalhos específicos sobre justiça juvenil. Acho que tem uns 3 ou 4 livros. Não sei porque eu não sou penalista, mas é algo escasso. E aí a gente vê a FEBEM, a UNIS, não sei, o DEGAS e outros órgãos assim, com uma violência com as crianças no processo socioeducativo que é temerária. Então, quando você vê, por exemplo, uma pesquisa como a do Hamilton, com esse compromisso de criar a vida melhor para todo mundo,
acho que esse compromisso que a Luciana fala em abstrato, eu acho que a gente tem que ter aqui esse investimento que é feito na gente também, seja numa instituição privada, seja numa instituição pública. Quer dizer, tem uma dedicação muito além das horas ali da sala de aula, ou que são doadas, trocadas, porque a gente recebeu também e a gente que é professor gosta de compartilhar, de trocar e de crescer. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Então, você reunir um grupo de TCCs, quer dizer, dar um prêmio, construir uma visibilidade, acho que valia a pena os ganhadores terem essa preocupação de transformar em livros, em artigos, para que isso possa alimentar a comunidade de saber da nossa área com mais ideias para a gente ir melhorando a vida das pessoas. Acho que a pandemia deixou evidente como que não ter pesquisa séria faz falta. Então, assim, a dificuldade para produzir máscara é surreal no Brasil como hoje. E, ao mesmo tempo, o corte de orçamento do governo federal da UFRJ foi da ordem, era 750 milhões, eu acho, a UFRJ como um todo, passou para 200, cortou, enfim, um percentual absurdo, reduziu a 1/3. E a UFRJ hoje produzindo, não sei se vocês viram a notícia, a UFRJ-VAC, enfim, a vacina também da UFRJ. Isso é fruto de pesquisa de anos, de conhecimento acumulado. E não é só pegar a gema e o princípio ativo da vacina estrangeira e multiplicar aqui, não. Criando o princípio ativo. Então, eu acho que é claro que eu brinco, né, Milton, que ninguém vai gritar no avião, eu preciso de um advogado quando estiver passando mal. Mas eu acho que a gente tem também esse papel como advogado, como professor, como defensor, como Ministério Público, como alguém que está gerindo a universidade, também esse papel de inovar, porque no momento que a CAPES, por exemplo, tem um apagão, a gente vê como isso faz falta. Então, eu acho que a gente precisa ter esse compromisso político com a educação que a Lu falou, para intervir na cultura, para melhorar um pouquinho a vida das pessoas que nos cercam. Então, assim, a pesquisa serve para tornar a nossa vida um pouquinho melhor. Acho que a vacina deixa evidente, mas no direito também é importante. Siddhartha, muito obrigado também pelas palavras, concordo também. E isso que vocês falaram da implicação prática da pesquisa, antes de vocês entrarem, eu estava até comentando com o Lu, principalmente com o Lucas e com a Jéssica. Eu não sei se vocês viram, e como professor de Direito Penal, compartilhar algumas notícias de mídia é sempre algo problemático, mas a cidade de Nova Friburgo e a região serrana, de maneira geral, do Rio de Janeiro, ela tem alguns problemas sensíveis em relação à violência contra as mulheres. Tá? Assim, então, são regiões que talvez em função, em parte por serem afastadas da capital, então tem uma cultura também mais conservadora, tem um perfil mais conservador, e entre outros fatores, mas o fato é que Friburgo se notabiliza por ser uma cidade com índices de violência doméstica bastante preocupantes, violência contra a mulher bastante preocupante. E houve uma coincidência trágica, mas importante também de se destacar, porque o Lucas Barros ele se tornou colunista num jornal importante de Nova Friburgo, que é A Voz da Serra. Há coisa de um mês atrás, o Lucas postou um texto, fez uma postagem de um texto sobre violência doméstica, em linguagem acessível, em linguagem, né, que violência contra a mulher é um tema que nosso grupo de pesquisa debateu, é um tema que nosso grupo de pesquisa ventilou. E aí, a coisa de 1 a 2 semanas atrás, aconteceu um crime que chocou bastante a cidade. Uma moça foi vitimada pelo marido, ela estava grávida de 6 meses, e as circunstâncias ainda a serem descobertas. A Jéssica, que está aqui com a gente hoje, fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre violência contra as mulheres, inclusive destacando parâmetros internacionais também. Então, assim, a gente observa como que a pesquisa ela tem uma importância para a sociedade, para a comunidade, que não só necessariamente a gente vai ter
vamos chamar assim, um efeito de realidade no sentido de mudar o negócio de uma hora para outra. Mas é através da pesquisa que, por exemplo, a Jéssica vai poder conversar com as amigas, vai poder debater, vai poder trocar, vai poder falar, o Lucas vai poder fazer um texto no jornal, vai poder explicar para as pessoas os direitos que elas têm, né? Então, a pesquisa tem um impacto muito sensível na realidade, dependendo do contexto, dependendo do lugar. Então, acho que foram falas muito potentes em relação a isso. E agora eu queria abrir para perguntas dos alunos, para colocações, para falas. Agora o momento é de vocês. Para quem está aqui na reunião esperando a questão da lista de presença, eu já coloquei no chat, tá? E já coloquei também no meu Instagram. Então é só preencherem o formulário, é só irem lá colocar o nome, curso e número de matrícula, que isso depois a gente vai enviar para o coordenador. Então, abro a palavra para quem quiser falar. Jéssica abriu a mão primeiro, por favor. Aí depois o Adson. Oi, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria agradecer pela oportunidade, porque as falas foram muito boas no sentido de tornar a pesquisa tangível para a gente, né? Porque, como o Hamilton falou, a gente é de uma cidade no interior e não tem essa prática na universidade de pesquisa. Então, ver pessoas, né, como Siddhartha e como a Luciana falando, e sentir que é gente como a gente, né, que começaram, então foi muito proveitoso mesmo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu já estava ansiosa com esse evento. Muito obrigada de verdade. Agora, Adson. Adson. Hamilton, acho que alguém está compartilhando o quadro. Eu estou tentando fechar, porque não dá aqui o Teams, eu estou tentando fechar essa aba de compartilhamento da tela. É uma turma que gosta muito de compartilhar. Isso. Abson tinha levantado a mão, já que não levantou. Adriane. Primeiro a Adriane, que eu falei primeiro, mas Adriane, por favor. Sobre a questão da presença, eu não entendi direito. Adriane, o formulário para presença está no meu Instagram, tá? Está no meu perfil do Instagram. Qual o Instagram seu? Hamilton Gonçalves Ferraz. Tá? Só você me procurar lá, o link está no meu Instagram, tá bom? É só você acessar lá, tá bom? Tá bom, só isso só. Tá bom. Lucas. Primeiramente, cumprimento o professor Hugo Lontra, qual cumprimento todos os outros professores da Estácio, cumprimento o Hamilton, qual cumprimento todos os outros pesquisadores, e cumprimento a aluna Jéssica Magaldi, que se formou comigo, qual cumprimento todos os outros estudantes presentes aqui. Primeiramente, é uma honra estar aqui recebendo essa menção da faculdade, certo? Foi uma coisa que o Hamilton já havia falado a respeito desse projeto que ele tinha. E eu tenho bastante a agradecer pelo Hugo, pelo Hamilton e pela Samara por persistirem tanto na gente, por de fato acreditarem. Eu acho que esse incentivo ele é primordial para que justamente o que a Jéssica falou, nós vivemos fora do ambiente, às vezes, de pesquisa, desse ambiente de pós-graduação, de mestrado, e estar na noite de hoje ouvindo, por exemplo, o Siddhartha falando, o Siddhartha que eu já conheço há tempo, das bibliografias que a Hamilton sempre me manda, da professora Luciana, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, é muito importante porque traz, de certa forma, aspiração a patamares maiores, que muitas vezes eu acho que nós, como seres humanos, nos diminuímos e achamos que não podemos alcançar. E ver, de fato, isso de perto é muito instigante. Então, queria agradecer em nome de todos os outros que foram também parabenizados, parabenizar todos aqueles que fizeram o trabalho de conclusão de curso de uma forma séria, né? Quem, de fato, fez de forma séria sabe o quão valoroso é você ter um trabalho de conclusão de curso elogiado, um trabalho que, de fato, você fez com carinho, que agregou bastante conhecimento na sua vida. Então, isso, de fato, transforma.
Então, dessa forma, encerro minha fala e agradeço a todos. Muito obrigado, Lucas. Adelmo, grande Adelmo. Vamos lá. Adelmo, está com a mão levantada. Primeiramente, boa noite aí, turma. Boa noite, mestre. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha só, primeiramente, Hugo, obrigado pelo pontapé inicial lá no TCC, tá? Ter aqui a oportunidade de te agradecer. E eu quero fazer aqui as palavras da Luciana, aí, exatamente o que eu pensei no início do TCC. Fica como também uma dica, aproveitando o que a Luciana falou. O que, por que e como fazer. Exatamente é o que vai ajudar cada um a desenvolver o trabalho de conclusão. Com o auxílio do Hamilton, tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, que esse é um cara que está sempre 100% disponível para ajudar a gente, tá? Fica aqui o meu agradecimento especial a todos os docentes, tá? E muito obrigado por tudo, ok? Grande abraço. Grande abraço, Adelmo. Muito obrigado. Professor Hugo, com a mão levantada. Vou abrir aqui o áudio, vou tentar ser rápido. Claro que faço das palavras de todos, os agradecimentos foram feitos aqui, as minhas. Eu sou muito grato por ter esses eventos, por ter a presença de pesquisadores do porte aí da Luciana e do Siddhartha e do professor Hamilton, né? Como esquecer do professor Hamilton, que bem tem feito ao nosso campus. E eu vou tirar um pouco da formalidade aqui, principalmente a formalidade do Lucas, que fez um agradecimento aqui como se fosse um encerramento de um evento nacional, né? Eu vou me permitir ser um pouco mais informal. Siddhartha e Luciana, obviamente vocês não conhecem a minha história com o campus Nova Friburgo, eu sou aluno egresso do campus Nova Friburgo de Direito, mas antes ainda eu tinha feito Educação Física, e na Educação Física eu conheci a pesquisa. Eu gostava muito de anatomia, fui pesquisador em anatomia, com artigo publicado em Fisiologia do Exercício, e aí depois aquela coisa das rasteiras, ou não rasteiras, ou pelo menos destinos da vida, fizeram fazer a faculdade de Direito. Só que na faculdade de Direito eu senti muita dificuldade na pesquisa, porque a pesquisa numa área da saúde, ela é muito pesquisa em campo, pesquisa com pessoas, enquanto a pesquisa no meio jurídico é uma pesquisa muito mais bibliográfica. É difícil você ir a campo numa pesquisa jurídica. Você precisa de alguns vetores que te possibilitem isso. Normalmente uma pesquisa mais teórica, empírica, né? Então, no meu momento, e no momento em que eu cursei essa faculdade em Friburgo, eu tive alguns pesquisadores do meu lado me incentivando. Nós tínhamos bolsa de iniciação à pesquisa científica na época, no curso de Direito. E aí eu fui monitor, tive a bolsa de pesquisa científica, mas, mais uma vez, a vida, com os seus destinos, ela nos coloca em outras situações, né? E eu tive que deixar um pouco a pesquisa para ir para a prática da advocacia, atuar na profissão, no concurso que eu passei. Então, mas eu sempre tenho aquele simbolismo com a pesquisa, sou absolutamente apaixonado com a pesquisa. Quando eu tenho entre os meus professores o professor Hamilton, fico muito feliz. E com a notícia do professor Hamilton ter logrado êxito no concurso de professor da UF, fiquei absolutamente feliz por ele, completamente satisfeito, porque o caminho é esse mesmo, não tinha dúvida que o professor Hamilton, em pouco tempo, deixaria o campus da Estácio. Fico feliz pelo professor Hamilton e muito triste por perder o professor, por perder um docente da área de pesquisa, né, que favorece tanto os alunos, favorece a academia e tem aí pesquisas brilhantes, publicadas, citadas em todos os meios. Mas eu tenho uma pergunta, apesar dessa breve introdução, uma pergunta para o Luciano e para o Siddhartha. Semanalmente a gente recebe alunos, e assim, alunos de 3 tipos, né? Aquele aluno que bate o martelo, eu quero fazer isso de pesquisa, eu quero fazer meu TCC nisso aqui, já decidi. Tem aquele aluno que sabe mais ou menos o que quer, precisa só de um direcionamento. Esses são, o caso do Adelmo, por exemplo, que falou que eu ajudei. Minha ajuda é muito ainda, infelizmente, eu não tenho como ter um professor full-time para auxiliar os alunos na pesquisa. É um pedido que a gente tem na faculdade.
Mas a gente ajuda como pode, às vezes direcionando um artigo, direcionando um livro, um material bibliográfico de mais qualidade, para não deixar o aluno ficar pisando em algum material que não seja adequado. Mas tem aquele aluno, e esse é o aluno que é a minha pergunta para vocês, que chega na coordenação e pergunta o seguinte: professor, me diz um tema de TCC para eu fazer. Eu falo assim, primeira coisa, né? Você passou 5 anos na faculdade, alguma coisa te agradou? Você sentiu afeição por algum assunto, algum tema? Ele, eu gostei de direito civil. Opa, já é uma saída para a gente, vamos tentar buscar. O que vocês falariam para um aluno que chega para vocês no 5º ano da faculdade e fala, me ajuda, me dá um tema? Qual é a dica que vocês têm? Bom, acho que foi para mim, né? Eu costumo responder igualzinho a você, Hugo. Tipo assim, escolhe alguma coisa que você se apaixone, porque você vai pesquisar aquilo durante 1 ano, 1 ano e meio. Na UFRJ tem projeto, depois tem monografia 1 e 2. Então, são 3 semestres para escrever a monografia. E eu falo assim, ó, mais do que o que, porquê e como, que a Luciana mais didática impossível já falou, eu penso assim, me traz uma pergunta, um problema que te interessa saber a resposta. Uma interrogação. Porque, assim, do artigo, passando pelo TCC, a dissertação, a tese, é um livro, o que move, parece clichê, né? Parece aquela propaganda, o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Mas é isso, o que move o mundo acadêmico é a pergunta e não a resposta. O coração do artigo do TCC, da dissertação e da tese é essa pergunta. Eu queria aproveitar a deixa, você me passou a palavra, eu gostei muito da colocação, tanto da Jéssica quanto... Foi Davi? Lucas, né? Do Lucas, quando eles falaram, mas a gente está num campus, no interior, tal. Então, eu acho que primeiro ter essa autoconfiança que, de qualquer lugar, se você se dedicar, você pode fazer um trabalho duro. E eu digo isso assim, pode parecer, porque hoje estou numa posição muito confortável, porque eu estou na UFRJ, estou na UF, passei pela UERJ, mas assim, eu trabalhei 3 anos e meio em Governador Valadares. São 10 horas do Rio de Janeiro para ir de ônibus, 10 para voltar. Eu tive alunos que vinham do Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, e a universidade foi até planejada para ser construída ali como uma espécie de indutor de desenvolvimento também local. Então, assim, eu tenho muito orgulho porque meu monitor conseguiu virar mestrando aqui no Rio. Não foi difícil, é uma exceção. Tipo, a gente deve ter mais ou menos uns 400 ou 500 alunos hoje formados pela faculdade, porque eu já estou... a primeira turma foi dele, se formar, porque eu entrei, o campus estava sendo construído. E, assim, tem uns 3 ou 4 mestrandos só. É pouco. E essa desigualdade, tanto material quanto de acesso à informação, é uma barreira. Eu acho que isso que o Hamilton falou de, tipo, olha, coopera com o seu colega. Poxa, quando eu comecei lá na UF, por mais que fosse Niterói aqui do lado, também não tinha um grupo de pesquisa com reunião semanal, como a gente costuma ter hoje. Mas a gente criou o nosso grupo ali. Poxa, quanta coisa eu aprendi com meus colegas da revista dos monitores, sabe? O Fernando deu depoimento aí do Eric, do Marcos, tinham outros colegas ali que a gente trocou pra caramba, sabe? O próprio Rodolfo, eu falei, Rodolfo, me ajuda aqui que eu vou ter que dar aula de trabalho. E até hoje ele está fazendo mestrado até na Estácio, em Direito de Trabalho, e é advogado de trabalho, já dá aula em pós há muitos anos. Então, ter essa troca, saber que ninguém é bom em tudo o tempo inteiro, ou vai ter acesso a tudo, sabe? Saber que de qualquer lugar você pode produzir conhecimento bacana. Hoje tem muitas bases de dados acessíveis. Tem o Google Scholar, que você vai buscar ali. Tem muitas revistas eletrônicas. O Kindle é uma fonte maravilhosa de acesso à informação com custo mais baixo. Então, assim, vão, por exemplo, no banco de teses da UERJ, vão na página do mestrado da UF, tem as dissertações anteriores, vão na base Minerva da UFRJ, ou na base de biblioteca de dissertações e tese da USP. Então, tem muita coisa pública que pode ser um ponto de partida bacana, ou mesmo uma pesquisa empírica no direito, faz uma observação participante.
faz um estudo de caso, faz uma entrevista, então tem muita coisa, acho que bacana e importante, então não se acanha, nem se assuste, assim, capital, interior, Friburgo ou Rio de Janeiro, isso é bobagem, é instituição X ou Y, acho que trabalho duro não é fácil, não dá para romantizar, mas a gente vai conseguindo superar barreiras, sabe? Acho que a história do Davi, para vocês terem ideia, o Davi caminhava 1 hora todo dia da casa dele, que ficava longe da universidade, até a universidade voltava, porque não tinha dinheiro para ônibus. Aí ele conseguiu apoio universitário, aí, tipo, tinha bolsa de monitoria, tipo, ele abriu uma empresazinha de festa para conseguir pagar o custo da faculdade, mas aí só tinha no início da faculdade, no início do semestre, quando não era chopadas, depois não. Então ele deu um duplo twist carpado, mais do que, como é que era, Renata, que eu só tô com a Daiane dos Santos na cabeça, mas como é que é agora que tá na moda é a Renata Souza, né? Rebeca, então né? Rebeca Andrade, tô confundindo. Então, assim, não é fácil, não dá para romantizar, mas, assim, trabalho duro e você vai superando. Aí você vai perder, você vai ganhar, você vai perder, você vai ganhar, mas é persistir, entendeu? E buscar esse apoio e construir. Acho que a lição de hoje é um pouco isso. Né, Hamilton? Você... Eu acho que, Hugo, respondendo assim, de forma bem pragmática, eu acho que tem que ir afunilando. Quando alguma aluna ou algum aluno me vem dessa forma assim mais crua, eu costumo fazer isso. Mas qual que é a área do direito? Direito público, direito privado. Tá, mas e dentro do direito público, o que você mais gosta? E aí ir afunilando mesmo. Direito penal. É direito penal, mas é uma discussão mais em que tema direito penal? É uma discussão da dogmática ou uma discussão com um viés mais crítico junto? Você também se interessa por direito das mulheres? Então, a gente vai pensar numa pesquisa que relacione estudos de gênero com criminologia e com direito penal. Eu gosto de fazer esse caminho mesmo de afunilamento. E outra dica que eu gosto de dar, né, que é muito importante a gente também produzir pesquisa sobre os assuntos novos, sobre os assuntos do contexto que a gente vive. Muito embora a pesquisa historiográfica, né, a pesquisa sobre relações de tempo e espaço também seja muito importante. Então, com isso que eu quero dizer que é bem bacana também, uma dica que eu tenho para dar, é bem bacana ver o que está assim, no boom, né, o que você está vendo acontecer com um processo histórico. Então, a gente está na minha área de pesquisa, né, que são as ciências criminais. A gente está com um pacote anticrime, a gente está com novidade na Lei Maria da Penha, a gente está com novidade em diversas legislações, enfim, produzidas pelo pacote também, que transcenderam ao pacote, e a gente precisa discutir mesmo, debater, tornar o debate público. Então, outra dica que eu acho que é interessante para quando a pessoa já decidiu mais ou menos qual é a área, qual que vai ser alguma forma de recorte, é pensar num tema que seja atual, porque isso também traz essa devolutiva para a universidade e para a sociedade como um todo, né? Que é tornar público um debate sobre algo que esteja vigente, né? Que esteja aí no processo, né? De contexto político, econômico, enfim, é isso. Legal. Ricardo está com a mão levantada, desculpa, Hugo, só para de repente complementar. Não, só para Ricardo, a minha estratégia, não só me saber que eu fico feliz que minha estratégia está correta, mas quando começa a ficar difícil para mim, eu falo, então vou te indicar o professor Hamilton que vai resolver o seu problema. Aí resolve a situação. Mas obrigado, Siddhartha, obrigado, Luciano. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Meu nome é Ricardo Miranda, eu sou aluno do Polo de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Certo? Eu sou aluno de licenciatura em História. E assim, estou terminando, graças ao meu bom Deus, terminando essa mais uma etapa, mas prestes a concluir outra, também dando início a outra, na verdade, porque trabalho de TCC realmente é complicado, principalmente nesse período de pandemia, que você não tem como sair para pesquisar em campo, e sim pesquisar literalmente apenas em casa, e é assim, na verdade, é complicado.
certo? E você não encontra realmente apoio técnico para poder realizar determinadas situações, e você encontra apenas obstáculos em cima de obstáculos. E, diante dos fatos, assim, eu sei que a faculdade tem muito a desenvolver, principalmente com essa proposta que está prestes a ser votada diante do Congresso, se realmente for votada, com a questão de direito sendo feito EAD, certo? Então, assim, espero que daqui para frente possa realmente dar continuidade, agora com orientadores, na medida do possível, para orientar que vai fazer os TCCs EAD, porque é complicado para caramba, cara, certo? Meu TCC fala justamente sobre a questão da Constituição Federal, certo? Pretendo a continuidade a fazer mestrado, não é com o intuito de ganhar mais de maneira alguma, porque eu tenho um sonho de realizar esse trabalho acadêmico em sala de aula, como professor, certo? Porque eu acho lindo esse ofício, na verdade, e estou no 5º período de Direito, certo? E, assim, diante da situação, eu me prezo muito a agradecer a vocês por estar passando essas orientações, certo? Porque é muito bom pra caramba. E deixo apenas uma frase aqui, na verdade, que diz assim: entre o desejo... Só um minutinho. Ah, Maria, pelo amor de Deus. Tá aqui, encontrei. Pronto. Entre o desejo e o alcance, é apenas 2 moradores: o esforço e a determinação. Não importa o tamanho da montanha, ela nunca vai tapar o sol. Isso é um provérbio chinês, viu? Isso é muito interessante e agradeço pela oportunidade. Vocês passaram, assim, a acender uma luz no fim do túnel para mim chegar até lá. E vou dar continuidade e seguindo essa luz. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Fico feliz de poder contribuir, de podermos contribuir. Alguém tem mais alguma questão a falar, alguma colocação? Os ganhadores do certificado de menção honrosa, Rafael, olha, se habilitando para falar. Vamos lá, Rafael. Se eu não abrisse o microfone, você ia brigar comigo, comandante Hamilton. Eu te conheço. Então, depois de tudo que foi dito... Hamilton foi muito bom, cara. Não, eu brincava com o antigo coordenador, quando a gente mencionava o professor Hamilton na sala, aí eu ficava brincando, é o comandante Hamilton. Mas de comandante, parecia mais aluno, assim, se entrosando e conversando que um comandante. Mas eu só tenho mais a agradecer. Só agradecer a disponibilidade do Hamilton, que me surpreendeu absurdamente. Hora, momento do dia, a resposta era quase que imediata. Então, o agradecimento ao professor Hugo Lontra, que depois eu vou pedir uma série para a academia, que eu não sabia nem que era formado em Educação Física. Mas é isso, agradecer o Siddhartha, a doutora Luciana, o doutor Siddhartha também, meus amigos aí, ó, Adelmo, Lucas, Jéssica também salvando sempre, que eu sou muito desorganizado. Então, muito obrigado, tá, gente? Jéssica salvando todo mundo, né? Obrigadão, Jéssiquinha, Luquinha, todo mundo, ó. S2 para todo mundo. E amizade para a vida, hein? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas palavras, por tudo. Ainda temos 89 pessoas na nossa reunião, um número também ainda muito bom. Queria também abrir para que ainda temos tempo, estou calculando mais ou menos para a gente finalizar umas 8h15, no máximo 8h30, para também não cansar muito. Então, queria abrir ainda, temos possibilidade, quem quiser tirar dúvida, essa é uma oportunidade que, enfim, gostaria que se repetisse em outros momentos, mas a gente sabe que isso às vezes é difícil. Então, queria que vocês pudessem hoje extrair o máximo dos nossos convidados. Lucas levantou a mão. Vamos lá. Bom, fazendo uso da palavra mais uma vez, gostaria de perguntar aos participantes se eu tivesse que escolher, nesse momento de formado, entre uma pós-graduação e um mestrado, qual que seria a melhor escolha? Vocês que sabem, Siddhartha, Luciana.
Deixa eu ver minha bola de cristal aqui. Brincadeiras de lado, depende do seu objetivo. Eu acho assim, a pós-lato, ela vai te ajudar a aprofundar numa área, como um todo. Por exemplo, sei lá, quero me especializar em direito administrativo. Você vai lá, faz uma pós em direito administrativo, e geralmente tem uma função mais profissionalizante, de inserção no mercado, é um pouco, uma extensão um pouquinho da graduação, aprofundando um pouquinho mais no campo. O mestrado já é diferente, ele não tem essa pretensão de exaurir um campo ou de uma inserção profissional na advocacia ou na administração, etc., embora seja útil também. O mestrado é uma pesquisa. Você vai reunir bibliografia e metodologia para responder um problema. Então, é mais verticalizado e vai te abrir a porta para a docência. Então, depende onde você quer chegar, né? Não tem resposta certa a essa pergunta. Depende qual é seu objetivo. Então, um pouco isso. Não sei se a Luciana concorda. Concordo totalmente. Eu acho que, fundamentalmente, é como o Siddhartha disse, é pensar em para que esse segundo caminho acadêmico. Estou muito na dúvida, não sei se eu quero realmente ir para a docência e para uma pesquisa mais aplicada. Eu acho que eu conheço muita gente que fez uma pós-lato e depois fez o mestrado, né? Depois de fazer a pós, se interessou. E também eu, por exemplo, nunca fiz uma pós-lato, fui direto para o mestrado. Então, acho que uma coisa não pode ser independente da outra, mas essa escolha ela deve ser feita pensando sobre isso. Qual é o objetivo? Qual é a minha intenção com esse caminho acadêmico? Maravilha. Gente, mais alguma pergunta? Estou falando também dos convidados de fora, pessoal externo que está aqui também. A gente já teve aí a participação do Ricardo, de Ponta Negra. Queria saber também dos outros convidados que estão aqui. Se alguém tem alguma questão, algum esclarecimento, alguma fala também que gostaria de compartilhar. Caso não tenha, eu vou pegar... a amizade é uma coisa impressionante, né, cara? A gente pega os vícios da pessoa também. O Siddhartha tem um projeto muito legal chamado Debates Virtuais. E aí eu aprendi um tique dele de entrevista que eu gostei muito, assim, que é o seguinte... perguntar para os nossos convidados o que eu deixei de perguntar que vocês gostariam, talvez, de que eu tivesse perguntado, que eu tivesse tocado no assunto, assim, algo para encerramento mesmo. O que eu, de repente, deixei de perguntar, algum colega deixou de perguntar, e que vocês gostariam de ter falado. Então, esse momento é para vocês. Luciana, Siddhartha, fiquem à vontade para a ordem para responder. Vai, Siddhartha, que eu vou pensar aqui. Cid, áudio. Meu áudio tá... Oi? E acho que o Cid... Acho que ele travou, né? Travou, deu uma travadinha. Taunay está com a mão levantada. Eu acho que ele... ele entrou de novo. Pronto, ele caiu e voltou. Mas temos alguém com a mão levantada, Taunay. Pode perguntar, se quiser. Quem tá Travou, caiu. Essa caída estratégica à la Neymar, né? Para ganhar tempo para responder. Juro que não foi de propósito. Essa pergunta, Milton, eu roubei descaradamente do meu entrevistador favorito, se chama Antônio Abujanra, que já faleceu e que tinha um programa chamado Provocações, né? Eu sou apaixonado, fui assistir ele no teatro. Essa pergunta é dificílima, né? Porque acho que você perguntou tudo, você deu oportunidade para a gente falar o que quisesse, acho que os alunos perguntaram também. Eu, mais do que terminar com uma resposta ou responder a pergunta que eu mesmo coloque, eu acho que o difícil é você... Tipo, o que é uma pergunta, né? Como é que você bola essa pergunta? De onde vem esse desejo, acho que, de pesquisar?
E eu acho que no teu caso, assim, como é que você faz? Eu que queria te devolver a pergunta de volta. Como é que você faz para conseguir, né, ser querido por todos os alunos? Teu coordenador te adora, os colegas te adoram. Você passa nos lugares e ninguém desgosta de você. Isso é uma dúvida existencial que eu tenho, que é uma habilidade sua que eu gostaria de ter, assim. Realmente acho incrível. Sempre a unanimidade nunca existe, né? A gente, inclusive, eu faço questão de dizer que se eu estiver agradando todo mundo é porque alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Então me ensina como é que faz errado também. Eu devo estar desagradando alguém. Quase chorou quando falou, vou perder o Hamilton. Quase uma separação, assim. Eu acho que ele vai entrar com um processo para rescindir a tua contratação pela UF. Você vê a tristeza, assim. Só que você tem que ver, você ganha um parceiro externo, entendeu? Mas acho que se eu tiver... Se eu conhecesse alguém na UF, eu ia dar uma atrasada nisso aí. Mas deixa eu explicar. Se eu provavelmente, se eu estiver desagradando alguém, eu espero que esse alguém ou esse grupo de pessoas certamente são a mesquinhez e a pequenez são muito pequenos, então isso... E vão passar como passaram outras figuras pequenas e mesquinhas também passam. Então, eu não faço questão de agradar ninguém, eu faço questão de ser eu mesmo e, enfim... Acho que é os memes que eu posto, os questionários que eu postava também, essa coisa de... Mas, enfim, o que eu explico para os alunos, assim, tento explicar no TCC, vocês já falaram e eu reforço isso. É a questão da paixão com o objeto de pesquisa, é a paixão de você se deslumbrar com o tema, de você ter envolvimento e compromisso. Assim, então... até quando o pessoal, às vezes, colegas me perguntam, Hamilton, mas o que eu faço, mestrado, tal, pós, muita gente quer fazer uma carreira acadêmica como desdobramento de uma atividade profissional. Isso é possível, isso é viável também. Só acho que a vida não precisa ser assim necessariamente, né? Não é porque você é um advogado tributarista que trabalha com ICMS e PIS/COFINS. E aí se fala, Siddhartha, cara, eu sou muito apaixonado por ICMS e PIS/COFINS. Eu vou dormir e acordo de manhã pensando em ICMS e PIS/COFINS. Assim, é o que eu quero para a minha vida. Ótimo, bacana. Mas, assim, será que você não tem uma paixão, de repente, sei lá, por algum tema histórico, por uma corte que você tem acompanhado, pela atuação de um ministro específico? O Siddhartha tem uma abordagem de estudar corte que muitas vezes você consegue pescar, através dos precedentes, uma identidade institucional a partir de um determinado presidente de corte ou uma determinada presidenta de corte. Então, será que isso também não desperta interesse? Então, assim, você ter pesquisa, você se dedicar a um tema, é você se apaixonar, é você ter paixão mesmo, vontade, ter amor. Claro que quando você não... você tem muita gente que não tem tempo para isso, né? E muita gente não tem a possibilidade, ou então tem que botar comida na mesa e tem que fazer um TCC para ontem e tal, porque não teve chance. Tudo bem, a gente consegue resolver assim também, mas dá para fazer um bom arroz com feijão. Eu sou daqueles que eu acho isso. Às vezes eu acho que um arroz com feijão bem feito é muito melhor do que a pessoa inventar de fazer um negócio que nem ela sabe o que está fazendo, nem a pessoa sabe o que está oferecendo, e aí sai um negócio assim esquisito que ninguém sabe o que é. E olha então, que o Hamilton sabe cozinhar, hein, gente? Gente, eu ensinei metodologia de TCC. Isso quem viu estava lá. Quem estava lá viu. Acho que a Delmo viu. Eu ensinei metodologia... Fazendo arroz. Eu ensinei metodologia de TCC cozinhando arroz. Não só fazendo. Fazer não é tão difícil, mas planejar para a semana. Aí eu gostei. Colocar as porções congeladas. Daqui a pouco teremos uma eletiva na UF, Direito Culinária. Mas é isso, é paixão, é vontade, é disposição. Enfim, então, e eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que conversar em relação à pedagogia do curso de Direito. Porque eu acho, Siddhartha, Lu, Hugo, eu acho que às vezes, não sei, por uma série de razões,
mas o que acaba chegando no TCC e que acaba sendo muito difícil de lidar é que o aluno não sabe perguntar. E um aluno que não sabe perguntar é um cidadão que não sabe perguntar. É alguém que não sabe se questionar do mundo. É alguém que não desenvolveu a competência de fazer uma provocação ao mundo externo, aqueles que os governam, aqueles que nos lideram. Isso, para mim, é o mais grave. Você não está num curso de direito só para aprender, mastigar, digerir e colocar coisa para dentro. Você está também para você saber fazer perguntas sobre o mundo. E me deixa muito triste quando eu vejo alunos que não sabem o que perguntar, porque não foram ensinados sobre como perguntar. E isso num país que tem uma tradição autoritária como a brasileira, que é uma tradição, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e o mandar no Brasil é sempre um mandar com o poder da força, é com o poder da arma, é com o poder autoritário. Isso me deixa profundamente mexido mesmo. Então, o TCC, você tem que perguntar, você tem que saber questionar coisas. Eu vejo, Siddhartha, Lu, eu já tive alunos na graduação que falaram assim para mim, Siddhartha, então, que estuda STF, ele vai arregalar os olhos. Ele falando assim, professor, mas eu estou falando de uma decisão do Supremo. Eu posso questionar uma decisão do Supremo? É claro que pode. Se a decisão for errada, então você deve. Se a decisão não for correta, você deve. Então, assim, existe ainda uma cultura de autoridade, de autoritarismo no direito, que é uma cultura que imobiliza. Porque você pensa assim, não, mas o promotor fulano, ele disse aquele negócio. Não, mas o ministro fulano de tal, ele disse assim. Né? E a pesquisa no direito, ela tem esse poder de chacoalhar as coisas, porque ela não se baseia em argumentos de autoridade. Pelo contrário, a pesquisa no direito ela busca justamente, através da autoridade do argumento, desestabilizar o status quo, desestabilizar as autoridades postas. Né? Então, acho que essa paixão, essa motivação é o que eu acho mais importante assim, para a pesquisa no direito. Mas, enfim, então, ainda fica a questão, hein? Não escapem da minha pergunta. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui para te perguntar alguma coisa. Siddhartha e Lu, fiquem à vontade. Você já leu a Pedagogia da Pergunta, do Paulo Freire? Não cheguei a ler. Cara, foi o último livro que eu li dele agora antes de começar o semestre. Eu sempre leio alguma coisa de pedagogia. Cara, incrível, incrível. É isso, a pergunta tem que ser viva. Não pode ser uma pergunta burocrática, tipo, já previsível, né? Às vezes a gente, como professor, dá esse frio na barriga, mas tem que vencer. Às vezes vai saber, não sabe, aprende, troca. Então, assim, não deixa de perguntar, não. Ele levanta exatamente isso que você falou. Me deu a impressão até que você tinha lido, porque ele fala o que é a pergunta. Então, assim, é um livro em diálogo com o outro pedagogo chileno, muito bacana, muito bacana. Ah, legal. Lu, e aí? Eu acho que faltou uma pergunta sobre desigualdades estruturais para seguir a carreira acadêmica, né? Eu acho que é importante que a gente possa sempre dizer, ainda mais para uma instituição que não é na capital, né? Que é lógico que essa decisão, ela carrega... essa decisão quase sempre é tomada por quem já está numa posicionalidade de alguns privilégios. Então, nem todo mundo tem a possibilidade de emendar para um mestrado, que seja um mestrado sem possibilidade de bolsa, ou para um mestrado sem acumular com uma possibilidade de trabalho. É importante que, quando a gente possa pensar nessa aventura, que a gente possa estar localizado, né? Que a gente possa estar posicionado e que, se a gente possa, então, entrar para um programa, que a gente possa usar essa posição, né? Na vontade,
para ser a voz mesmo daquilo que a gente representa. Então, vocês fazem parte de uma universidade privada, num lugar da Serra, que não é capital. Então, se aventurar e poder trazer um pouco da bagagem que vocês têm, como pessoas que vocês são, como pessoas de onde vocês vieram, é muito importante, né? Muito importante por vários motivos, mas é lógico, isso carrega algumas condições também. Então, eu queria que essa pergunta ela pudesse aparecer para que a gente, é lógico, também não romantize esse lugar que a pesquisa pode ter, né? Que assim é muito difícil fazer pesquisa, é muito difícil fazer um mestrado sem possibilidade de bolsa. Isso é óbvio, mas é possível também dentro de diversas conjunturas. Eu, por exemplo, eu não tinha condição de fazer um mestrado em dedicação exclusiva. Eu trabalhei por 1 ano, eu poupei todo o dinheiro que eu podia, trabalhei num escritório grande, e aí passei 1 ano do meu mestrado com dedicação exclusiva, só por causa disso, senão não conseguiria. Então, assim, são caminhos e também queria que essa localização quer dizer, da onde você pesquisa, né? E o que essa localização ela pode fazer florescer, que isso pudesse ser debatido. Então, eu queria também poder engajar vocês nesse sentido de poderem tomar esse espaço, disputar esse espaço, porque eu tenho certeza que o que vocês têm para somar é muita coisa. Sensacional, Lu. Muito obrigado. E realmente você tem total razão em relação a isso. Eu nunca escondi, nunca deixei de falar dos privilégios que a vida me deu, dos vários. Até porque eu acho que a gente falar de privilégio brasileiro, como ele não está muito... A gente não está acostumado com um debate de igualdade, com a incorporação do que significa igualdade, é muito difícil a gente falar de privilégio, principalmente no lugar da branquitude, no lugar de pessoa branca com privilégio, porque isso soa antipático, isso soa uma espécie assim de vergonha, como se houvesse um complexo de culpa e, consequentemente, essa culpa te imobilizasse. Ela fosse algo de imobilização, do tipo, nossa, mas eu tenho... Não, eu acho que você se reconhecer os seus privilégios é um fator para você agir no mundo e para você ter responsabilidade com isso, com a posição que a vida te dá. Então, nos lugares que me foram ofertados, eu tentei, de alguma maneira, desestabilizar algumas estruturas e oferecer o máximo que eu podia devolver, assim, o máximo que eu podia entregar. Então, acho que é um pouco isso que eu tentei fazer, mas a Lu tem total razão. E isso é o problema da pós-graduação no Brasil, né? A gente está vivendo um problema sério de expansão de graduação, expansão de cursos de ensino superior, cursos muitas vezes que não têm estrutura para poderem funcionar. Isso aumenta o universo de formados. Ao mesmo tempo, os programas de pós-graduação, talvez eles mais especificamente deveriam se expandir, como estavam se expandindo, não estão. Siddhartha falou agora, vocês falaram dos cortes de bolsa, corte de financiamento, corte disso, corte daquilo, e a consequência é uma sociedade em que a gente observa cada vez mais o desprestígio e talvez até mesmo o ódio pelo pensamento intelectualizado, pelo raciocínio, pela racionalidade, pelo debate, pelo argumento, pelo respeito ao outro, pela tolerância, né? Porque são essas as consequências que a gente tem de uma sociedade que não acredita na pesquisa. Invertendo aquilo que o Siddhartha disse no post dele, quando a gente tem a pesquisa, ela abre a possibilidade para um mundo com mais pessoas, com mais direitos. Só que se a gente tira a pesquisa, a gente tira isso. A gente volta para um mundo com menos direitos, com menos pessoas sendo reconhecidas como pessoas, né? Então, isso tudo é um desafio muito, muito grande. Mas que eu espero que o evento de hoje possa ter sido um gatilho, possa ter sido útil de alguma forma. E eu pensei nesse evento também, e me permitam a instrumentalização, como
não apenas o certificado de menção honrosa, mas como um presente também, que eu acho que os alunos de 2021.1 do TCC mereciam por todo o esforço, brilhantismo, dedicação, competência. Né? Eu acho que ter a fala de vocês, ter a conversa com vocês, poder... Se eu pegar, depois eu te passei até os TCCs com menção honrosa. Você pega o TCC da Jéssica, Siddhartha. Você aparece assim, a nota de rodapé tá tipo, Siddhartha, Siddhartha. Então, assim, eu achei muito bonito, assim, de poder proporcionar isso, poder dar essa... Eu dei uma olhadinha lá no Feminismo Interamericano. A Raíssa deve abrir um projeto de uma clínica em matéria de gênero em direitos humanos. Depois me escreve, que eu vou ver se eu aproximo vocês, porque agora ela está na Unirio. Então, ela vai ter mais estrutura para se dedicar à pesquisa. Então, essa é uma das coisas que eu acho bacana, é fazer esse intercâmbio. Muito bacana. Gente, agora, para finalizar, eu queria convidar todo mundo para abrir as câmeras, de repente fazer um print legal, assim, todo mundo ver se está no estilo, né? Lucas já foi logo ver se o óculos estava no lugar, a Jéssica já vendo o cabelo também. Olha só a camiseta do Lucas. Botou a camisa do Frisão, ó. Respeito o Frisão. Camisa do time da cidade. Do Friburguense? Friburguense. Tem que abrir uma distância para a câmera pegar, assim, ó. Chega um pouquinho para trás. Carlyle também, que fez um TCC maravilhoso de liberdade de expressão na justiça desportiva. Um dos TCCs mais legais que eu já pude orientar também, no caso da Carol Solberg, a atleta que falou mal do Bolsonaro, né? Fez ali, já tem nossa gratidão. Elora também abriu agora a câmera. Todo mundo abrindo? Deixa eu ver se a galeria já está no modo grande. Deixa eu ver se já pegou todo mundo. Olha, Milton, eu quero dizer que seu coordenador é maravilhoso, que te deixa falar mal do presidente. Isso não tem nada a ver com isso. O risco é totalmente meu. Assim. Eu, na verdade, não me oponho. Eu não posso me manifestar porque eu tenho retaliação, mas meus professores estão completamente liberados. Gente, eu estou esperando a galeria ficar maior aqui. Eu tinha conseguido um modo de galeria grande. Só espera um segundinho. Hugo, bota numa galeria grande também, se puder. No seu. Porque o meu tá lento a beça. Estou tentando botar aqui. Pronto, agora foi. Uma galeria bem maior agora. Deixa eu tirar aqui a coisa aqui. Pronto, já está todo mundo aqui. Vamos lá. Não, Lucas, abaixa esse negócio. Abaixa esse negócio. Não faz isso não. Isso vai estar na rede social. Para com isso. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Pronto. Deixa eu botar aqui mandar aqui para o meu coordenador. Tá vendo? Esses jovens, que absurdo. Acabam elevando a estima, né? Eles acabam superando as previsões. Balbúrdia! São jovens subversivos. Pois é. Gente, olha, muito obrigado. Tudo, obrigado pelo dia, pelo evento. Siddhartha, Lu, valeu mesmo, de verdade. Para quem, se tiver aluno meu de Direitos Humanos aqui, vão ver eu falando do Siddhartha mais vezes ao longo da disciplina. Sigam os professores no Instagram, tá? Então, assim, fiquem à vontade. E o formulário de presença está no meu Instagram. Então, quem quiser preencher, já coloquei também aqui no chat, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui rapidamente, Hamilton. Pode falar. Não perdendo, na verdade, não tendo medo de ser redundante, agradecer novamente. Fico muito feliz, muito grato pelos professores, pelos alunos e também pelos pesquisadores que podem nos passar um pouco do conhecimento. Que terça-feira, né? Quisera eu, ou pudera eu, transformar nossas terças-feiras em terças-feiras como essa que nós terminamos hoje. Obrigado, Siddhartha. Obrigado, Luciana. Obrigado, Hamilton. Eu estou à disposição sempre que vocês quiserem, sempre que os alunos também puderem participar. Para mim será um prazer sempre proporcionar eventos assim. Então, sou muito grato por poder participar com vocês de eventos desse porte. Uma boa noite a todos.
Boa noite. E Obrigada, semana que vem... gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau. E semana que Boa vem noite, tem gente. uma aula Obrigado por magna, tudo aí. professor Juarez Tavares. Então, Semana que vem tem Juarez Tavares. Aí, Siddhartha, tá vendo? Colocaram o Juarez Tavares depois da gente. Ainda bem que foi depois, né? Senão não ia falar ninguém. Isso. Eu não sei se é sucesso, amizade, ou se é aquela estratégia da banda pequena abrir para a banda grande. Pode ser, pode ser. Show de apresentação, né? Sempre menor. Como for, acho que o mais legal foi essa noite de aprendizado, troca. Foi uma delícia aqui estar com vocês, ouvir as perguntas, trocar, aprendi bastante. Super obrigado. Valeu, gente. Vou fechar aqui a gravação. Um abraço. Já que eu vou fechar aqui a gravação, o Lucas já